ser pai solo e ser solteiro, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre paternidade, adoção, enfim, trocarmos ideias, falarmos sobre o amor, entre outras coisas. Mas antes, eu quero agradecer ao Washington, enviado para o Gu, 3 livros muito bacanas. Vão ajudar muito ao Gu, porque ele já está lendo bastante. Também quero comunicar a vocês o seguinte, que o canal tinha um nome e agora ele tem outro. Não que tenha mudado o nome, né, por completo, mas eu tirei algumas palavras dele, dei uma ajustada no nome. Por que isso? Porque quando eu criei o canal, não era tão informado como hoje eu sou, eu fui me informando a respeito de muitas coisas e resolvi trocar o nome de Pai Solteiro por Adoção Erasmo Coelho para Pai Solo Erasmo Coelho. Gente, ainda falando sobre a mudança do nome que eu fiz, eu não tinha dias certos para poder colocar os vídeos aqui. Eu prometo que eu vou tentar colocar os vídeos aqui nas terças-feiras, nas quintas-feiras e nos sábados, tá? Então vai ser vídeos por 3 vezes na semana. Terças, quintas e sábados. Então, às 7h30. Espero que vocês gostem. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, dá aquela força, tá? Para poder a gente continuar falando. Se inscreva, compartilhe o vídeo, porque isso é importante. Ser pai solo e ser solteiro, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, para poder ajudar as pessoas a entender melhor o que é isso, hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito do que é ser pai solo e do que é ser solteiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Ser pai solo ou mãe solo significa que eu decido ser independente de estar casado ou não. Ou seja, eu assumo as funções e as responsabilidades por ser pai ou mãe. Eu posso ter, por exemplo, um relacionamento com alguém e ser pai solo. Posso namorar uma pessoa e a responsabilidade toda da paternidade é minha. A outra pessoa só minha companheira, me namora, né? Ela não faz parte ali da educação do meu filho. E ser solteiro é um estado civil, né? Então, assim, solteiro, eu sou casado, eu sou divorciado. Então, eu sou viúvo. E antigamente, né, ouvia-se muito falar em mãe solteira, né? Até era meio pejorativo em relação a isso, porque as pessoas, hoje em dia ainda tem também, óbvio, mas assim, tinha essa questão de que, mulher solteira, por que você deixou isso acontecer? Enfim, todo o preconceito que a gente sabe que existe. Mas hoje, né, na atualidade, existem muitos homens, assim como eu, né? Eu estou aqui, eu sempre quis falar sobre alguma coisa, sempre quis falar sobre um tema importante, ajudar pessoas, abrir a mente das pessoas, mostrar que é possível. E hoje nós percebemos assim um grande crescimento, até as televisões estão focando nisso, estão mostrando pais solos, né? Como os homens têm partido para esse lado, né? Têm despertado para esse lado. Em alguns casos, os homens, né? Se antigamente muitos homens deixavam de registrar os filhos, de ser presente na vida da criança, né? Com a esposa, né? Hoje em dia, os homens solos, né? Os homens solteiros decidem ser pais solos. Por quê? Aquilo que eu expliquei, a diferença que há, né? Existe um crescimento em relação a ser pai solo, né? Devido também a, hoje em dia, muitas pessoas não quererem relação, né? Não ter responsabilidade com relacionamento, enfim. Eu escolhi ser pai solo porque eu quis mesmo, não foi porque eu sempre quis ser pai, independente de ter alguém ou não ter alguém. Então, como eu já falei, é muito desafiador, né? Você precisa de ser 1000
e ter essa responsabilidade, se virar nos 30, tem que ter paciência, tem que ter resiliência para você conseguir lidar com toda essa situação. Aí voltando a falar sobre a diferença. Essa diferença de ser pai solo, ou mãe solo, ou solteiro, ou solteira, vem por conta disso, como eu falei. Que eu decido ser pai ou mãe e decido ter essa responsabilidade, independente do meu estado civil, né? Eu posso ser solteiro e não ter filho. Eu posso ser solteiro e ter um filho, mas aí eu vou ser chamado de pai solo. Então, para poder mudar essa situação, resolvi, né, troquei o nome do meu canal de pai solteiro para pai solo. No meu Instagram já estava lá, Erasmo Coelho, pai solo por adoção, né? E aqui também, como eu falei para vocês, eu andei pensando em mudar algumas coisas e mudei em relação ao nome do canal, né? Não mudei, só dei uma arrumada no nome para poder a gente ficar mais bonitinho, né? Ficar dentro do que é certo, falar, pronunciar. Como que eu vou, por exemplo, falar sobre adoção e falar que eu sou pai solteiro, mas eu sou solteiro, óbvio, mas eu preciso também de saber que eu sou solteiro, mas eu sou pai. Antes de ser solteiro, eu sou pai, então não posso dizer que eu sou solteiro, né? Essa é uma questão. Em resumo, ser pai solo ou mãe solo é quando um homem ou uma mulher decidem assumir a responsabilidade da paternidade ou maternidade sozinha, tá? Então essa é a diferença. Eu assumi ser pai só. Eu ser solteiro é uma outra história. Para ser mãe solo, pai solo, é preciso ter muita garra, vontade, paciência, força e muita resiliência. Por quê? Você é unicamente a referência daquela criança. Então, como eu já falei em alguns vídeos, em algumas lives, quando, por exemplo, há um desentendimento entre o pai e filho, você precisa de ter muita paciência para você resolver essa questão, sabe? Você precisa de ser aquele que vai ajudar seu filho a entender o porquê não fazer aquilo, e ao mesmo tempo você tem que ser paciente e resiliente para entender que você é sozinho para fazer aquilo. Então, assim, é uma escolha que eu tenho. Eu preciso de me organizar mentalmente para que eu consiga lidar com essas situações. Aí vem depois outras questões, como, por exemplo, o preconceito. Muitas vezes, assim como as mães sofrem ou sofrem ainda, né? Por exemplo, uma mãe solo. Ah, coitadinha. Como que ela foi deixar isso acontecer? Poxa, fulana de tal. Não tinha um remedinho para tomar? Poxa, ela vacilou, hein? Que burra ela! Essas são as questões que envolvem uma mãe solo, né? Uma mãe solo que decidiu ter um filho só, ou que o homem, por irresponsabilidade, não quis assumir a paternidade. Mas não é assumir só no papel, não. É assumir de estar presente, de estar ali junto com a mulher, auxiliando, educando. Isso é ser pai, né? Pai não é só colocar no mundo. Se fosse assim, uma criança não ia para adoção, né? Porque foi colocada no mundo por uma pessoa e por um homem ou por uma mulher, né? Então, se fosse assim, se só fosse pai ou mãe quem colocasse no mundo, não teria crianças no abrigo para serem adotadas, não é verdade? Então, essa questão da mulher sofrer preconceitos. Aí vem agora a questão do homem. O homem que decide ser pai solo. Mas não pensem vocês que existem pais solos que vão por meio de adoção, não. Eu, por exemplo, conheço um rapaz, ele é meu amigo no Instagram, que a esposa, a ex-mulher, ela
não liga para a criança vive com ele praticamente. Ele é solo, ele namora uma moça e ele assume toda a responsabilidade ali, né? Aí vem a questão que eu vou entrar agora. Quando um pai decide, vou falar mais por adoção. Quando um pai decide adotar, né, um homem decide adotar solo, sozinho, ele, em alguns casos, às vezes ouve a seguinte questão: ah, fulano de tal vai adotar uma criança, é gay. Fulano de tal vai adotar uma criança e vai ensinar a ser gay. Fulano de tal vai adotar... Homem não consegue ser pai sozinho, homem precisa de mulher para ajudar. Então, assim, são questões que há na sociedade, quando não é com a mulher, é com o homem. Então, assim, mas você não vai se casar, como você vai ser pai sozinho? Como pode? Essas são questões que a sociedade preconceituosa, né, faz em relação a uma mãe solo ou um pai solo. Então, assim, eu estou aqui hoje para falar sobre isso, sabe? Para poder tirar da cabeça das pessoas que o que é ser solo, o que é ser solteiro, e que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? O que adianta também você ser um homem e uma mulher casados e só a mulher ser responsável pela criação dos filhos se o homem não está presente? Ou vice-versa. Ou se o homem se dedica tanto aos filhos e a mulher pouco faz. Como é a questão, né, do relato que eu fiz desse colega que eu tenho no Instagram, que me relatou e conversou comigo a respeito da questão dele ser um pai presente, né? Recentemente, né, foi em 17 de agosto, eu participei da primeira conferência de pais. Então, assim, existe um movimento de pais presentes, sejam eles héteros, sejam eles gays, enfim. Então, assim, há esse movimento em relação à paternidade, né? A paternidade presente, ser presente na vida dos filhos. Eu vou deixar meu recado aqui para você que é pai ou mãe, que deseja ser pai ou mãe solo, que vá ser, sabe, independente do que vão dizer para você, porque a responsabilidade vai ser sua, o desejo é seu. Existem casos também de pessoas que são casadas, que querem adotar, e o parceiro ou parceira não deseja adotar. E às vezes o casamento já fica meio balançado em relação a isso. Como eu falei, eu decidi adotar sozinho, eu decidi ser pai sozinho, porque eu tinha que realizar esse desejo, né? Se algum dia eu vou me casar, se eu vou ter alguém, isso não pouco importa, mas o que importa é eu viver feliz tendo o meu filho comigo. Então o recado é, se você quer ser pai ou mãe solo, vai ser, sabe? Vai procurar, se você vai ser por adoção ou não. Eu acho o seguinte, que nós temos que seguir, né, o nosso coração. Não adianta também eu ser casado e ser uma pessoa infeliz, né? Então, assim, se você deseja fazer isso, ser pai solo ou mãe, vai ser. Não ligue para os questionamentos, porque se você for pai solo, se você for mãe solo, se você for casar ou deixar de casar, vai ter sempre um para apontar o dedo para você. Né? Sempre vai ter. Jesus Cristo, que foi o homem mais perfeito da face da terra, foi o quê? Crucificado. Eu, então, esse ser mortal aqui, né, que está falando com vocês, quem sou eu para não ser crucificado? Mas é aquilo também, eu sou crucificado, mas eu não ligo para isso. Né? Eu vou fazer o quê? Eu vou viver minha vida, porque ninguém paga as minhas contas e isso é o mais importante. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês, tá? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Espero que vocês gostem do vídeo. Ajude a divulgar o vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchauzinho.